Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Vamos lá. Ontem eu tava vendo o jogo do São Paulo. São Paulo conseguiu uma vitória, a primeira vitória em 2021. Antes da partida, eu tava vendo a escalação, a escalação colocada pelo Visoli, né? O São Paulo tava com três desfalques, Juan Fran, Igor Gomes e Pablo, né? E eu estava ali com expectativas de quais jogadores iriam atuar nas funções desses suspensos, né? E o Carneiro, eu tava mais na expectativa do jogador no lugar do Pablo. Eu até pensei que o São Paulo poderia colocar alguns jogadores de velocidade, né, para dar mais velocidade ao time e centralizar o Luciano. Né? Isso não aconteceu, isso também não acontecia antes, porque o Brenner era o jogador central, né, do São Paulo. O Luciano ele sempre veio de trás, ou ele atuava pela ponta direita do campo, como no começo com o Pablo, né? Quando ele chegou, até, eu não sei se vocês lembram, mas naquela partida contra o Sport, ele pegou uma bola pelo lado direito do campo, deu um ótimo passe pro Pablo, um ótimo passe, diga-se de passagem, pro Pablo. O Pablo fez o gol contra o Sport, mas enfim. E a minha expectativa era qual jogador irá atuar na posição do Pablo suspenso. E o jogador escolhido foi o Carneiro. Carneiro, que pra mim, desde a chegada dele, era um jogador de muito potencial, jovem, tá? O Carneiro não parece ser muito jovem, mas ele é jovem, até pela estatura dele, ele é bem alto, né? Passa ali um cara mais velho e tal, mas enfim. O Carneiro é um jogador jovem que lá no Uruguai era colocado como um dos jogadores que poderiam substituir Suárez e Cavani no futuro, tá? Era um jogador de muita qualidade. Eu lembro na época que se tinha essa fala, né, que ele era um jogador pro futuro do Uruguai. O Lugano pediu a contratação dele pro São Paulo. O São Paulo o contratou. Ali, até o Grêmio na época queria, que eu lembro disso. O Grêmio estava precisando de um atacante, o Grêmio queria o Gonzalo Carneiro. Ele teve uma contusão. Agora eu não lembro como que se chama a contusão. É aquela contusão que o Kaká teve no Real Madrid, que é na virilha, que é uma contusão que eu fui pesquisar sobre essa contusão, e é uma contusão muito complicada, né? Porque a qualquer momento pode se romper, né? Pode ter um estiramento no local, então é complicado uma contusão na virilha. E eu fui pesquisar sobre, né? E eu fui ver alguns vídeos do Gonzalo Carneiro e tal. E na chegada do Gonzalo Carneiro, eu vi que ele era um bom jogador, muito bom jogador, até nos treinamentos mesmo. Vi que ele tinha qualidade, né? Ele não era só um jogador de potencial, ele tinha qualidade. Só que o Gonzalo Carneiro ele teve muitos problemas, tá? Pra quem não sabe, o Gonzalo Carneiro ele teve problema com a adaptação aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas hoje entendem, né? Ele até teve problemas com drogas depois. Mas não só isso, né? Ele teve muitos problemas de contusões. Então isso complica muito a carreira de um jogador e a carreira de um atleta ao todo, né? Contusão nunca é bom, ficar parado nunca é bom, porque um atleta ele tem que evoluir. Independente se ele seja jogador de futebol, basquete, beisebol, tênis, enfim. Ele precisa evoluir, ele precisa ficar fazendo. Como você evolui? Você fica fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo para você melhorar, né? E o Gonçalo Carneiro ele não conseguiu, né, ter continuidade de trabalho no São Paulo. Aí ele teve um problema com o doping, né? Que eu acabei de citar pra vocês que ele teve problema com a adaptação no Brasil. Tava longe da família. Eu até lembro de uma história na época que ele tava sentindo saudades do Uruguai, da família dele, de estar mais próxima com a família dele e tal. Né? E o Gonzalo Carneiro, cara, eu sempre, na minha cabeça, eu sempre falo, mano, ele tem um porte físico muito bom, né? Ele tem muito alto, ao mesmo tempo que ele é alto, ele é forte. Então ele tem a condição de ganhar muitas bolas no alto e também de prender os zagueiros, que isso é uma função do centroavante e é a posição dele. Prender o zagueiro e também ganhar bolas no alto. E o Gonzalo Carneiro, muitas vezes eu vejo ele indo para as pontas do campo, ou até mesmo centralizado mais atrás, tentando driblar ou algo do tipo. E para mim, quando você tem uma característica que te coloca muito à frente dos outros jogadores, você tem que ir atrás dessa característica. Eu não estou dizendo que você não pode driblar, algo desse tipo. Não, se você tem uma... Você é muito alto, tá. Deus te deu a altura, Deus te deu a força. O que você tem que fazer? Você não tem que ficar treinando a louca as outras coisas. Não, você tem que fazer aquilo. É a sua característica.
Eu não tô dizendo que você não pode driblar. Novamente, para as pessoas não virem tentar achar algo desse tipo. Eu não tô dizendo que você não pode driblar, que você não pode usar velocidade, blá 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 blá. Aí ele tem a velocidade também. E é algo muito bom. Eu não tô dizendo que você não pode ir pro drible, querer ser o Ronaldo. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo, você é muito alto, você é forte, então o que você tem que usar? As suas melhores características. Né? Você tem que potencializar as suas melhores características. E eu não vejo muito o Carneiro fazendo isso, eu não vejo muito ele protegendo. Ele tem que usar muito isso, porque é a característica mais forte dele, predominante do estilo dele. Então ele tem que usar muito isso e tem que potencializar muito essa característica dele, crescer, brigar. Ontem eu vi ele brigando com o Paulo Miranda. Cara, eu acho muito legal quando os caras começam a brigar ali dentro de campo. Não tô falando pra você agredir, chegar a agredir, não. Tô falando pra você discutir, ir pra cima, mostrar um empoderamento da sua pessoa. Quando você chega em muitos momentos, a outra pessoa, e coloca uma voz acima, a outra pessoa, eu não digo visualmente, mas ela pode se amedrontar, né? Então, isso é importante também, isso é importante. Diego Souza faz isso, fez gol ontem, é um bom jogador da posição. Todos os bons jogadores do mundo fazem isso. Vou além, Gonzalo Carneiro ele tem uma característica muito parecida com um jogador da Europa, que ninguém, eu tenho certeza que ninguém vai comparar. Muito parecido com o Haaland, é um jogador rápido, muito alto, tem um bom corpo, né? E o Haaland, muitas vezes, ele faz isso. Ele usa sim a velocidade, tá? Mas ele dá piques contra zagueiros, tá? E ele vai contra o zagueiro, não vai para as pontas do campo tentar fazer o que ele não sabe. Lá deixa o Sancho, deixa os outros jogadores de habilidade, o próprio Hazard, irmão do Hazard do Real Madrid, fazer esse tipo de coisa, né? Não é a característica do Haaland. Então o que ele faz? Ele se prende entre os zagueiros, quando tem espaço para dar aquele pique, para dar aquele sprint, ele faz isso. Porque também é uma característica dele. Não a principal, mas também é uma característica dele. Então, pra mim, o Gonçalo Carneiro é muito bom jogador, mas como está aí no título, ele ainda não sabe disso. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor.